falamos de Corinthians, falamos de Palmeiras. Se o Palmeiras tropeçou na estreia da Libertadores, outro dos principais favoritos que tropeçou nessa estreia foi o Flamengo. Só registrar mais participações aqui do Fernando Barreto. Obrigado pelo seu comentário. Está falando que vai ser muito bom ver o Corinthians com seus comentários, viu, PVC? Deve estar na audiência do Paramount Plus. Que bom, muito obrigado. Estaremos todos ligados em Paulo Vinícius Coelho com o nosso time lá no Uruguai. E a gente estava falando de Corinthians, de Palmeiras, e agora retomando o assunto do Flamengo, que é outro que perde na estreia da Libertadores, é o atual campeão, perde para o Aucas, também na altitude, diferentemente da Bolívia no Equador, não com a mesma medida, mas é um resultado que deixa mais sequelas num trabalho já bem contestado do Vitor Pereira no Flamengo, às vésperas da final do Campeonato Estadual contra o Fluminense. Tem a vantagem de vencer o primeiro jogo de 2-0. O ambiente do Flamengo é complicado. Mas do lado do Aucas, o PVC, qual a importância, o que teve de especial nesse feito da equipe que consegue bater o atual campeão da Libertadores? Tem duas coisas. O último campeão, porque as informações foram circulando, enfim. O Flamengo não é o primeiro campeão a perder na estreia. O último campeão a perder na estreia foi o Atlético Nacional em 2017, quando estreou contra o Barcelona de Guayaquil e perdeu por 2-1 fora de casa. Então, não, e perdeu no Equador. Inclusive, o último campeão tinha perdido no Equador. O Aucas é o campeão equatoriano. Isso aqui é importante a gente lembrar, porque é informação. Às vezes, o nome do clube parece aumentar o tamanho do suposto vexame e o Aucas é campeão equatoriano. Agora, é a primeira vez que o time estreante em Libertadores estreia vencendo o último campeão. Esse é o fato. O Aucas estreia na Libertadores e ganha do último campeão. O outro fato, o César Farias, técnico que já foi pretendido pelo Botafogo em 2020, o Botafogo chegou a acertar as bases salariais com o César Farias e a Federação Boliviana, ele era técnico da Bolívia na época, não liberou. E por isso o Botafogo contratou o Ramon Dias na campanha do rebaixamento de 2020, mas o técnico acertado era o César Farias, que é o único técnico a estrear um time da Libertadores ganhando do último campeão e que já era o último técnico, ou o único técnico, a ganhar um jogo Venezuela e Brasil pela Venezuela. Então, se você pensa que é a palavra que está usada, eu não estou usando essa palavra vexame. O Flamengo perdeu para o Aucas no Equador. Ponto. O César Farias no seu currículo a partir de agora, é o único técnico de time estreante em Libertadores a ganhar do último campeão e é o único técnico da Venezuela a ganhar da seleção brasileira. Ele depois foi técnico da seleção da Bolívia. Ele, como técnico da Venezuela, enfrentou o Brasil 4 vezes e só perdeu uma. Ele perdeu de 4-0 em São Cristóbal em 2008, ganhou de 2-0 em Boston em 2008, empatou por 0-0 na eliminatória de 2009, 0-0 em Campo Grande, e empatou 0-0 na Copa América de 2011 contra o time do Mano Menezes, 0-0 em La Plata, pela Copa América da Argentina. Depois, como técnico da Bolívia, ele perdeu do Brasil 5-0 na Neoquímica Arena e perdeu pela Bolívia 4-0 em La Paz. Mas pela Venezuela e pelo Aucas, ele construiu duas vezes ele foi demolidor de gigantes. O PVC, esse dado pela seleção venezuelana, me chama muita atenção. Você pode repetir? Pela seleção da Venezuela, foram 4 jogos contra a seleção brasileira do César Farias? E ele perdeu um só. Ele empatou 2 vezes 0-0, 2009 e 2011, ganhou em 2008 2-0 e perdeu 4-0 também em 2008. Dada a disparidade técnica entre as duas seleções, é um feito gigante, na minha visão, esse do César Farias, que agora coleciona mais um para o seu currículo, como o PVC acabou de ilustrar e contextualizar para a gente. O Aucas, então, vencendo o Flamengo nessa estreia da Libertadores. O Flamengo, que tinha aquele assunto, a gente conversou até com o Bruno Braz durante a semana aqui no De Primeira, sobre o Gabigol, a questão com o Pedro ali, que voltou a ser uma situação, principalmente após a entrevista do Gabigol depois da primeira final contra o Fluminense. O Gabi foi titular ontem, mas no contexto de um time inteiramente quase alternativo, ou reserva. O próprio Pedro, inclusive, estava no banco. Foram as escolhas que ele fez diante de uma final de estadual. Escolhas essas que estão sendo muito criticadas por parte da torcida rubro-negra. Você, torcedor, que está aqui com a gente acompanhando,
Você concorda com poupar para véspera de uma final de estadual para jogar a Libertadores? O Palmeiras e o Palmeiras e o São Paulo não. O Palmeiras e o Flamengo fizeram isso nesta semana de decisões do estadual, com a diferença de que o Flamengo tem a vantagem do primeiro jogo, porque venceu por 2-0 e é um clássico contra o Fluminense, e o Palmeiras tem que reverter a vantagem do Água Santa no Paulistão, perdeu por 2-1. Dois favoritões que usaram a mesma estratégia, PVC. E o Fluminense escalou 8 titulares. O Palmeiras não escalou de início nenhum titular. E o Flamengo escalou 2 titulares em comparação com o time do primeiro jogo da final do estadual. Escalou Santos e Matheus França. Se você quiser considerar o Gabigol titular, 3 titulares. Mas em comparação com a primeira final, 2 titulares só, Santos e Matheus França. Para arredondar de novo a história do César Farias, a Venezuela jogou contra o Brasil 30 vezes. Não perdeu 4. 3 sob o comando do César Farias. Ou seja, quase em todas tinha ele presente nesse feito que é importante pela seleção da Venezuela. O resumo, então, é esse aqui da nossa tarde. Palmeiras e Flamengo pouparam e perderam. O Fluminense titular praticamente venceu, pelo menos na última quarta-feira, de Libertadores.